vamos mergulhar nesse jogo que aconteceu em Goiânia, tá? Quando o Sport amarga a sua terceira derrota consecutiva na Série B. Uma derrota que equilibra negativamente a campanha do Sport. O time tem 4 vitórias, depois 3 derrotas, um jogo a menos aí do que parte das equipes que ainda não atuaram nessa oitava rodada. Mas em termos de percentual de aproveitamento, o Sport já vai deixando de ser um time com aproveitamento de G4, tá? Nesse contexto de 3 derrotas na Série B, como eu falei na abertura do programa, a gente ainda soma a pancada que levou do Fortaleza dentro de casa e até a forma com que levou essa pancada na semifinal da Copa do Nordeste. Nos últimos 10 dias, o Sport perdeu basicamente tudo que tinha plantado na temporada. O Sport perde a grande largada que fez na Série B, perde o lugar no G4, perde a vaga na Copa do Brasil, perde a vaga na final da Copa do Nordeste. E eu diria que depois do jogo de hoje, perde também a estabilidade. Depois da goleada sofrida para o Goiás, o Sport perde a estabilidade. Os questionamentos se tornam muito maiores, a pressão se torna muito mais forte, as cobranças, as dúvidas sobre o treinador, sobre o elenco, críticas à diretoria, questionamentos à forma como o clube é gerido. Tudo vai se somando nesse furacão, nessa avalanche de elementos negativos que sempre vem junto com a crise. E a crise bateu na porta, a crise chegou. É impossível não falar em crise depois do que o Sport viveu essa noite e do que o Sport viveu nos últimos capítulos aí da temporada, tá? Para abrir o debate dessa noite, eu vou fazer um rápido comentário do jogo com uma jogada que é muito simbólica, e Cássio até conversou comigo pouco depois que ela aconteceu, no iniciozinho da partida, tá? O Sport começa o jogo ao seu melhor estilo. Foram 3 minutos, sem que o Goiás tocasse na bola, sem que o Goiás dominasse a bola. No máximo, o Goiás cortava a jogada do Sport, devolvia ou jogava para lateral. 3 minutos colocando as cartas na mesa, ditando um ritmo que remete ao que o Sport fez de melhor na temporada. Dentro desses 3 minutos, o Sport tem um escanteio. O primeiro escanteio do jogo, fora de casa, primeiro escanteio do jogo, o Sport esboçando uma pressão no adversário. O Sport com seu melhor cobrador de bola parada, seu melhor cobrador de escanteio em campo, que é Titi Ortiz. O Sport que é forte no jogo aéreo, que é forte nessa jogada de escanteio. A escolha foi: Titi Ortiz devolve a bola para Lucas Lima devolve para o meio de campo e em alguns segundos a bola estava no campo de defesa do Sport. Poderia ser um detalhe essa jogada. Poderia ser um detalhe do jogo. Não fosse para mim a simbologia do que viria a ser a partida. Porque ali o Sport mostrou numa escolha, numa falta de ímpeto, numa falta de senso de urgência, de sede ofensiva, o Sport preferiu trabalhar a bola. Trabalhar incansavelmente a bola. E para mim o que a gente viu, sobretudo ao longo do primeiro tempo, foi um time que não precisava se esforçar muito para ter a bola, para ter volume, para ter território
ocupando o espaço de campo, que é difícil ocupar. O Sport ocupava a intermediária do Goiás. O Sport tinha espaço. O Goiás não fazia uma marcação forte. O Sport tinha espaço para levar a bola para frente. O Sport tinha espaço para lá na frente construir a jogada. Mas simplesmente não construía. Simplesmente o Sport não tinha urgência ofensiva. E já estava perdendo por 1-0, tá? Porque rapidinho levou o gol na primeira bola do Goiás no jogo. Então, se você trabalha 1-2, chega na entrada da área, e ao invés de tentar uma bola para o atacante, de tentar um chute, de tentar 1-2 para chegar na cara do gol, você fica retrabalhando a bola, tentando para o lado, pensando na possibilidade, tentando fazer a jogada perfeita, o tempo inteiro tentando fazer a jogada perfeita, não sai nada. E o que a gente viu ao longo do primeiro tempo foi algo muito parecido com o que aconteceu contra o Ituano, com a diferença que o Goiás não era o Ituano. E aí o Goiás tinha uma falta na intermediária da própria defesa, o jogador bate a falta em diagonal, a bola cruza o campo todo e encontra o atacante do Goiás na área do Sport. O Sport envolve 8 jogadores, gasta dezenas de minutos com a bola na intermediária do Goiás e tem a maior dificuldade do mundo para a bola entrar na área do Goiás. O Goiás, com um toque, uma cobrança de falta da sua defesa, a bola atravessa o campo todo e chega para o atacante desmarcado na área. Então, a gente defende, a gente gosta do modelo de jogo do Sport, da postura ofensiva, do desenho ofensivo. Só que, para mim, ofensividade requer definição da jogada. Quando a ofensividade para na intermediária, ela deixa de ser ofensividade e passa a ser retórica. Porque você não é ofensivo se você para na intermediária. E quando você para na intermediária e você tem um rombo atrás, a conta não fecha. Então, o Sport ele precisa recuperar elementos básicos, que é correr risco na frente, não precisar buscar a jogada perfeita. O gol contra o Atlético Mineiro de Barleta sai de um chute que ele chuta de fora da área, a bola desvia e entra. Você precisa cruzar a bola, chutar a bola, tentar para que as coisas aconteçam. Não é com a bola no pé, passeando, pensando, dando mais um drible, dando mais um corte, tentando sempre, como eu falei, algo mirabolante, algo mais preciso, algo que deixe o atacante na cara do gol. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, ou o Sport recupera esse ímpeto, recupera a força física para marcar melhor ofensivamente, ou vai ter que puxar o freio de mão e reorganizar a casa e abrir outros horizontes de forma de jogar, tá? Claro que no meio de tudo isso tem uma série de atuações horríveis. Tem um goleiro que parou de ajudar. Isso é um fantasma que volta a assombrar. Tá? O goleiro não vem bem nas últimas partidas. Alguns gols defensáveis têm, têm entrado. E a soma é muito negativa. Então, feita essa introdução, eu passo aí para Cássio e para Cauê trazerem a análise desse buraco que o Sport cavou com suas próprias mãozinhas e que agora vai precisar de um certo trabalho para sair. Fred, boa noite, Cauê, a galera que tá aqui na live, boa noite para todo mundo. Fred essa introdução de Fred, na verdade, é uma boa resumida do que foi o jogo. Esse ponto que eu posso pontuar assim, do escanteio da irritação vendo o lance, porque, embora já tenha sido dita, não fazer sentido algum. Assim, se o time está fora de casa, é uma coisa que precisa reforçar. O Sport não jogou com Alan Ruiz, mas estava Titi Ortiz. São os dois melhores cobradores do Sport, dentro desse elenco atual. Se Titi Ortiz estava em campo, você consegue um escanteio com 1 minuto, o seu centroavante está em campo, você tem outros jogadores, tem um Fabrício Domingos para tentar ali uma presença de área, outros jogadores que podiam encostar ali na área para uma cobrança. A Thierry, que é muito bom de jogo aéreo. Você é o visitante, você está em crise, você está com maus resultados. Como é que alguém pode achar em campo que
a melhor coisa a ser feita é não cobrar na área. É não usar o escanteio como de uma forma mais clássica. Um cruzamento na área. Uma bola parada. Você tendo uma bola parada que funciona, já funcionou com o Alan Ruiz, já funcionou com o Tito Ortiz, tanto eles cruzando quanto os jogadores que estavam em campo conseguindo concluir, você opta por não fazer isso. E isso acabou sendo uma tônica do que foi a partir da falta de objetividade, inclusive daquele momento de muita gente começa a comentar a mesma coisa. E Fred também, por isso que eu disse que a introdução de Fred, na verdade, é um resumo para tentar ser repetitivo. É óbvio que, jogando a Série B, com o elenco que o Sport comprou, um elenco que boa parte comprou, né? Um elenco caro, ser propositivo é natural, mas tem situações e situações. Assim, mudou o jogo na hora que com 4 minutos, uma escapada já está 1-0 para o Goiás, aí, pô, você já não pode jogar mais retraído, tem que tentar e tal, mas se tentou da mesma forma, não se tentou de forma diferente, se tentou da mesma forma. Acho muito grave, até porque uma estatística muito próxima àquela que foi contra o Ituano, e ali até teve chances melhores, mas como o Fred também já disse, o Goiás é mais time que o Ituano. O Sport chutou, dá o número certinho aqui, o Sport chutou 18 vezes, e acertou apenas 3 na barra. E dessas 3, só uma bola foi realmente perigosa. Porque assim, não necessariamente todas as bolas que vão para fora não são perigosas, e não necessariamente todas que vão na barra são perigosas. Mas, basicamente, não teve... Quando já estava o jogo praticamente definido, uma bola que passa raspando para fora, de peito de Vini Farias, que a gente vai falar, naturalmente vai falar mais desse jogador mais para frente, enquanto ele ainda é jogador do Sport, né? Porque está parecendo que não vai ser numa passagem muito longa, creio eu. Mas, enfim, o Sport não levou muito perigo. Teve a única chance de perigo foi uma cobrança de falta de Lucas Lima, um contrapé do goleiro, Tadeu fez uma boa defesa. E essas finalizações, elas começam a acontecer na hora que o time passa a não simplesmente conseguir finalizar dentro da área. Não tentava, era muito toque, era muita indecisão para chutar. Aí na hora que o jogo vai correndo, vai havendo um nervosismo maior, você atrás do placar, está sendo pressionado, tomando contra-ataques, aí os chutes começam a sair, chutes tortos, de longe, média distância, batendo na zaga, para fora, sem direção nenhuma, sem perigo algum, e aí vai alimentando uma estatística que naquela do Ituano, você conseguia puxar pela memória algumas finalizações que levaram perigo, não muitas, mas algumas finalizações que levaram perigo naquele jogo contra o Ituano. Foi um bom volume ofensivo. Esse número de hoje não é de um bom volume ofensivo. O Goiás não passou susto nesse jogo. O Goiás não passou muito susto nesse jogo. Esse 18 finalizações não é dessa vez. Não é um número que fala, porra, o Goiás escapou. Não, o Goiás não escapou. O Goiás jogou com 3 zagueiros, se defendeu bem. O Goiás, dentro de casa, jogou com um 3-4-3. Os 3 zagueiros muito bem. O volante que chegou a 6 gols, Marcão, aquele mesmo que jogou no Sport, inclusive fez um dos gols do Goiás. Foi o 6º dele na Série B. Contra o Goiás, no caso, essa vitória sobre o Sport. Na minha opinião, foi um time que não se assustou, que não foi colocado contra a parede. Porque em algum momento o Ituano foi. Em algum momento, até as expulsões ali, o Avaí foi. Aí depois tem a expulsão, e o jogo muda muito, mas a primeira expulsão, pelo menos, continuou bem. Contra o Brusque, goleou, foi. Você consegue pensar alguns momentos. Mas aí vai acabando uma atuação, Fred, que a gente, contra o Atlético Mineiro, teve uma ótima performance, mas não teve o resultado. Contra o Fortaleza, um apagão completo. Aí você vai colocando aí foi demolido, o jogo acabou com 20 minutos pela qualidade técnica do adversário. Contra o Avaí, as expulsões, minaram o time, tal. Dessa vez não tem nada. Mas o banco de reservas era ruim. Estava fragilizado, estava. O Sport estava. Mas só um era lesão, Barleta, que sentiu no treino. Os outros 2 foram jogadores que prejudicaram o Sport em 2 jogos. Alan Ruiz e Zé Roberto prejudicaram o Sport contra o Avaí e prejudicaram hoje. Porque eles fizeram com que o Sport não tivesse banco de reservas. Mas, dito isso, como se fala muito hoje em dia, dito isso, o time que começou a partida era um time capaz. Por isso que na hora que o banco de reservas precisasse ser acionado, todo mundo que viu aquele banco de reserva falou, vai ser um problema hoje. E foi um problema. Na hora que o banco de reservas precisasse ser acionado, seria um problema. Mas até ali, o time principal, se tivesse energia, se tivesse organizado, se tivesse num momento melhor, e já teve momentos melhores nessa temporada, poderia ter sido um time mais capaz, mas não foi. Então, por isso, dessa vez, além do péssimo resultado, a segunda goleada seguida que o time sofreu, não houve performance, não houve detalhe. A bola bateu na trave, a Tadeu pegou muito, faltou outro passe. A atuação foi horrorosa.
a atuação do Sport dentro do Goiás, ela não tem nada para se apoiar. Ela não tem um muro para se apoiar. Não tem, o Sport foi um arame liso. O Sport foi um arame liso com um time que tinha boa parte da sua capacidade ali, que estava titular, porque Tito Ortiz podia ser um titular, como entrou no lugar de Alan Ruiz. Inclusive, em alguns momentos até se discutiu quem seria titular, ele ou Alan Ruiz. Então havia essa discussão. Coutinho é o titular, Zé Roberto, querendo ou não, é um banco. Barleta está ali disputando posição, mas não era um titular garantido. Ou seja, o time que estava hoje era uma cara de titular. E essa equipe não, utilizando a expressão utilizada por essa direção e pela anterior também, não performou. O time não performou e não chegou perto disso. Então, dessa vez, o Sport perdeu de forma categórica e perdeu um sistema de jogo que acabou ficando viciado para os adversários, porque acabou sendo muito repetitivo, né? Assim, de pegar a bola, o adversário consegue pegar a bola, consegue ter uma ligação rápida e levar e pegar o Sport muito mais desprevenido do que o Sport consegue fazer ao tentar envolver o adversário. O Sport passa minutos para tentar envolver o adversário, não consegue, e o adversário, numa esticada, consegue pegar uma defesa mais desprevida. Claro que de repente vai ter um ou dois jogadores e os caras têm que ser muito rápidos na decisão, mas está uma defesa adversária mais desprevenida. E era o Goiás. É um dos times com favoritismo do mesmo porte do Sport para buscar esse acesso. E só me concentrar quase na cachorra, tá um pouquinho aqui. Mas, enfim, o Goiás é um favorito no nível que o Sport era no primeiro momento, mas que nesse momento, enquanto o Goiás está num cenário ascendente, o Sport tem toda a sua gordura completamente evaporada. O que aconteceu nessas semanas é até curioso. Nesses 5 jogos, o Sport perdeu 4 jogos. E o único que venceu, perdeu também, porque foi eliminado. E para ficar mais um ponto. Se trocasse essa vitória do Atlético Mineiro com qualquer outro dessas 4 derrotas, tudo estava melhor. Estava com 15 pontos na Série B ou estava classificado no final da Copa do Nordeste. Se essa vitória do Atlético tivesse sido em qualquer um dos outros 4 jogos que o Sport perdeu, tudo hoje, a situação do clube estaria melhor. Primeiro, boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. Fred, hoje foi aquele dia que, quando sai a escalação e você vê os problemas que já se tinha, você vê o banco, como até brinquei antes da transmissão, primeira coisa que eu escrevi no meu bloquinho aqui, do que eu anoto para o jogo, não vai dar para ler e tal, mas foi. Com este banco não sobe nunca para uma Série A. Nunca. Até botei spoiler. E terminou que precisou hoje do banco, por conta dos enormes desfalques, que não podem servir de muleta, como o Cássio bem disse, porque hoje, eu acho que hoje o Sport conseguiu, com esta atuação, que se tivesse sido por 1-0 também, mas com o desempenho que teve, ou 2-0, como se estava se encaminhando até ali os 50 minutos do segundo tempo, também ia receber o mesmo tom de crítica que vai receber hoje. Que receberam muitos elogios durante boa parte da temporada daqui, da gente, que eu fiz vários, até a própria diretoria, em algumas escolhas, mas várias vezes, como aconteceu em 23, eu sempre gosto de relembrar isso, entre os elogios, a gente sempre fez questão de botar as ponderações. Porque existiam imperfeições em algumas coisas. E hoje, essas imperfeições que vinham sendo pinceladas em alguns jogos, que vinham aparecendo, e que muitas vezes passavam ou despercebido pelo resultado de vitória e pelo DNA propositivo de Sousa, ou tinha um pouco de destaque por tudo que vinha acontecendo. Hoje parece que o Sport, a atuação de hoje foi assim, saiu catando tudo isso e desenhando no porta-retrato bem bonitinho, colocando todos esses pequenos equívocos que, se somando, transformaram nessa derrota de hoje, que é um grande sinal de alerta. Um sinal de alerta que a diretoria do Sport precisa estar atenta. O elenco precisa estar atento e o treinador precisa estar muito atento para dar um freio de arrumação.
dar um freio de arrumação no viés que está se pegando. Até porque foi um viés que tem coisas que a gente assistiu em 23, de insistências em modelos de jogos diferentes até, mas insistências, e de se abraçar com pontos nos quais que você não pode morrer com eles. E hoje, dentro desse combo, eu saí anotando várias coisas aqui. Primeiro, a passividade do time hoje, gigante. Eu não sei se ainda a questão física dessa sequência que foi está cobrando. Realmente não sei. Física e emocional, talvez, né? Emocional, talvez. E até porque o emocional rebate muito no físico. Desgasta, como você não está bem na cabeça, muitas vezes você corre errado. E a cobrança vai acontecer. E o Sport tem um plano de jogo que precisa muito de resultado para aqueles 30 minutos iniciais. Eu já disse isso várias vezes aqui. Que aqueles 30 minutos de jogo muito forte e agressivos, que não aconteceu hoje. É por isso que eu levanto até a questão física e emocional, como o Fred colocou. E que quando o esporte não consegue fazer valer aqueles 30 minutos de jogo, sendo agressivo na marcação e conseguindo minimamente ser vertical, que é uma dificuldade que esse time tem, sobretudo quando Lucas Lima joga na direita e não tem Barleta, que o Barleta, quando o Lucas Lima está no meio e tem Barleta ali na direita, geralmente esse time se torna mais agressivo, porque Barleta consegue dialogar mais com Pedro Lima, que hoje foi não sei quantas vezes em vão o ataque para jogar sozinho, porque não tinha ninguém ali, em várias vezes por equívoco do treinador que eu vou citar lá na frente. Então me preocupou muito essa passividade, espírito meio morto, de quando os 30 minutos não andaram como são os planejados sempre, porque quando o Sport faz aquele gol, o Sport consegue baixar um pouco a linha, consegue dosar um pouco a energia, consegue alguns jogadores que precisam mais de espaço, como o Tite Ortiz, que prefere um jogo com mais bola correndo em velocidade do que ele hoje, como ele estava encaixotado, como o Goiás fez, uma marcação muito mais dentro do seu próprio campo, diminuindo a densidade ali de espaço para o Sport poder trabalhar a bola. E mesmo assim o Sport tinha condições, porque a marcação não foi tão agressiva. O Goiás apenas povoou, mas deixava o Sport rodar a bola. Mas por conta disso, o Goiás fez a armadilha, um pouco diferente do Fortaleza, mas fez essa armadilha de fazer com que o Sport perdesse a bola e ele atacasse com bolas nas costas, mais uma vez, dos dois laterais. Ou se não, centralizando nas costas dos dois zagueiros, para os dois zagueiros saírem correndo de costas, enquanto o atacante está de frente, correndo para o vento. Então, tem essa passividade é um grande problema de hoje, que é um time que sempre precisou muito dessa energia. E aí vem o combo de erros individuais, que novamente fizeram com que sabotassem logo de início esse plano de jogo de Souza, e já estava fragilizado por uma falta de banco de reservas. A atuação dos jogadores, que hoje, mais uma vez, não só algumas peças-chave, o todo do time não funcionou, mas algumas peças-chave que chegaram a peso de ouro, como a gente já falou aqui, como o Cássio já colocou aqui, os riscos de adiantamento de dinheiro que se teve aí de TV, e que eu não sou contra esse tipo de adiantamento, mas meu grande problema é onde foi colocado e a forma como foi colocado. Porque Romarinho, em poucas acessões desse ano, se mostrou que valia, pelo menos para a Série B, aqueles 4 milhões investidos nele.
Até porque nunca foi um cara tão decisivo com regularidade. É aquele cara que pode ajudar, que podia estar ajudando muito mais nessa Série B. Ou seja, aquele jogador que drible e abre espaço, mas é um cara que está se perdendo muito mais no seu pior, do seu DNA, que é o excesso de segurar a bola, perder a bola e dar contra-ataque. Sobretudo quando ele puxa para ficar mais centralizado e essa roubada de bola que ele dá ao adversário sempre traz um risco grande à defesa do Sport. E o outro é Gustavo Coutinho, que se eu já tinha quase com a convicção que seria uma dificuldade com o Gustavo Coutinho numa Série A, vislumbrando um acesso do Sport, vem se mostrando que numa Série B, quando ele pega zagueiros mais experientes, tem uma enorme dificuldade de participar do jogo, de tocar na bola, propositivamente. Ele toca até na bola quando ele precisa sair lá de trás dos zagueiros para, pelo menos, não ficar de bobinho lá dentro. Mas ele não consegue dialogar, ele não consegue fazer uma tabela, ele não consegue segurar os zagueiros, ele não é um jogador que consegue receber uma bola ali, girar para infiltrar e criar uma jogada dentro, se fosse do basquete, do garrafão do time adversário. Até porque foge um pouco das qualidades dele também em relação a isso. Outro ponto, Sousso, dentro desse combo. Questões que Sousso já vinha insistindo, de inversão, que em outros jogos se passou, a gente tocava naquele ponto, mas termina que passava muito as inversões de Romarinho na direita, que hoje não aconteceu, Romarinho não foi para a direita, com Barleta na esquerda. Hoje, ele perdeu grande parte no segundo tempo em um cenário completamente absurdo. Porque Vini Faria, com toda a desgraça que ele é, e eu vou chegar lá na frente, mas o cara, o mínimo que ele conseguiu fazer no futebol, pelo Cianorte, foi jogando naquele lado direito, tentando fazer algo, dando umas tentativas de pedalada para cortar para a esquerda e fazer alguma coisa. E Romarinho seria muito melhor na esquerda do que centralizado, como eu falei há pouco, dando mais chance de se enrolar com a bola e perder para dar contra-ataque para o adversário. E você, se tivesse feito o básico do básico, que era Romarinho na esquerda no segundo tempo, Lucas Lima no meio, fazendo armação, por trás de Gustavo Coutinho, e Vini Farias do lado direito, minimamente você estaria mais organizado. E não do jeito que foi. Porque Pedro Lima precisava de alguém para auxiliar, e não seria Lucas Lima. Até porque Fabrício estava morto de novo, fisicamente. E não seria aquele homem para fazer aquela triangulação, que muitas vezes quem dá a possibilidade para Lucas Lima ter uma visão mais ampla dali de infiltrações na direita, é quando Fabrício aparece, porque aparece Fabrício e Pedro Lima, os dois. Então dá um leque para ele que meio que atrapalha o sistema defensivo contrário. Então, só de novo, faz invenções nas principais características dos jogadores, quando o cenário já não é favorável. Sem falar de novo que ele precisa perceber que todo mundo enxergou como é que o Sport joga. E que já entendeu que não dá a bola que eles vão se enrolar. Vamos encurtar os espaços, seja com marcação alta, seja com marcação baixa, e vamos acelerar a bola nas costas dos laterais. Porque eles não têm cobertura, porque eles não têm um volante, primeiro volante sobretudo, que encaixa ali quase como um terceiro zagueiro, veloz, que Felipe não é, que não estava presente hoje. Fábio Matheus talvez seja um pouco mais, mas também não é esse cara de tanta velocidade para fazer isso, porque o Sport tem dois zagueiros lentos. Que tem outras qualidades? Tem, mas não é a velocidade de sair correndo atrás dos atacantes. Então, quando a marcação do Sport
não consegue ser eficiente nas linhas adiantadas de fazer a roubada de bola mais rápida do Goiás, como aconteceu hoje, do Fortaleza, como aconteceu no jogo anterior, e essa bola ultrapassa aquelas primeiras linhas do Sport, meu amigo, vira Deus nos acuda. Porque aí são poucos defensores para vários jogadores que chegam no ataque do time adversário e correndo para o vento, correndo de frente, enquanto seu sistema defensivo está correndo de costas. E por último, nesse combo, vem a diretoria, que sinceramente, se olhou hoje para o banco e enxergou Vini Faria e Pablo Diego como solução, meu amigo, tem que fazer uma grande reflexão. E essa grande solução jamais poderia ter passado na cabeça, porque Pablo Diego já não correspondeu o primeiro quadrimestre todo. Porque o Sport escolheu abrir mão de Arthur Kaique, porque Arthur Kaique também não vinha dando sinais de resposta, e tinha o peso, lógico, da folha no salário de Arthur Kaique. Salário muito alto, né? Pareceu Isso. essa possibilidade. Isso, mas você não poderia jamais deitar em berço esplêndido e achar que a reposição tinha que ser uma aposta, e uma aposta do que lá de Vini Faria. E eu falo muito tranquilo, porque eu sou um cara que, se tem um cara que defende a aposta, sou eu. De tentar achar os jogadores, de tentar o jogador mais barato que possa lá na frente se tornar um ativo do clube. Mas Vini Faria não seria essa figura. E outra, para essa reposição de Arthur Kaique, até por a falta de resposta de Pablo Diego, você não poderia arriscar. Por mais que diga, mas o Sport tem Tite Ortiz para o banco, tem Barleta, que é um titular reserva, mas você não tem, desde o início do ano, um reserva para Romarinho. E um reserva para Romarinho, que Romarinho não vem, como eu já falei há pouco, sendo um cara definidor. O Romarinho não é um cara que vem destoando positivamente, trazendo a diferença para o time. Ou seja, esse nome no elenco já era necessário. E o Sport virou as costas para isso, achando, mais uma vez, como aconteceu em 2023, que com o que tinha, dava. E a diretoria está começando a pagar. Porque a distância que vai se abrindo hoje para o Goiás já começa a assustar. Não que não pode ser tirada, mas é o psicológico que começa a se criar. É o psicológico que começa a se colocar. É a forma como o elenco começa a ficar encurralado, que as cobranças se avolumam. Então você não pode ter dois caras hoje. O banco do Sport tinha hoje, por mais que você olhasse e tivesse 5 desfalques, e como o Cássio muito bem colocou, que os dois responsáveis, Zé Roberto e seu Alan Ruiz, que causaram um dano gigante. Em 2 jogos, gigante, né? Em 2 jogos. Porque prejudicou demais nesse, pelo contexto das demais faltas que teriam. Então você fica à mercê de 2 caras, como eu dizia na época que eu era moleque jogando futsal, de 2 carregadores de botijão de água, do garrafão de água do time. Que são aqueles caras que não servem. E eu falo, lembrando que eu fui em alguns momentos da minha vida moleque lá no futsal, quando eu tinha que jogar da categoria infantil com a turma mais velha, porra, eu ia lá para segurar garrafão, levar o garrafão. Entrava com um jogo que estava ganho, um super ganho, porque não tinha condição, era totalmente diferente. Era a diferença entre um moleque 2 anos mais novo para um moleque 2 anos mais velhos. Só que aí é turma profissional. E não pode, dentro do contexto do esporte, quem briga para a Série A, ter um abismo como se tem entre esses titulares e Pablo Diego e Vini Faria. São 14, 15 jogadores, né, Cauê? Como a gente tem falado. Isso. Quando sai desses 14, 15, acabou. Acabou. Para ser justo, Pablo Diego, que acho que não era para ter sido elenco do esporte, é mais jogador do que Vini Faria. É mais jogador que Vini Faria, muito Veja, mais. ele tem entendimento
tático de jogo. Veja, se atrapalha Vini com a Farias, nesse bola. momento. Eu não ele pode- entendo porque Vini Farias, ele fica pode tá- entrando e Pablo Diego não. Vini Farias, ele pode ter tido assim, muito azar nas atuações dele, ter ido muito mal no esporte e ele seja um jogador melhor do que ele está demonstrando. Obviamente que existe essa possibilidade, mas também existe a possibilidade de ele estar no lugar errado. Assim, pelo menos para que a gente costuma dizer, para um elenco que tenta mirar o acesso. Ele poderia estar em outro. Veja, poderia estar em outro lugar. perfil de time na Série B. Para alguém que está brigando pelo acesso, assim, desde o primeiro jogo, quando ele entrou, Cauê, ele já entrou tão mal que eu disse, rapaz, será que foi afobação mesmo? Só foi só afobação? Ele não tem senso, pô. Eu achei não tem senso no jogo, pô. muito limitado. Assim, mas eu achava que uma alternativa muito melhor hoje era dobrar a lateral direita quando precisasse. Achei muito limitado e já não entender caso ele entre na próxima vez. Assim, se for acionado. Veja, eu tentei, com o Vini Farias, eu tinha visto pouquíssima coisa de Vini Farias antes de chegar ao Sport. Acho que um jogo da Copa do Brasil, se não me engano, um Corinthians, acho que foi isso. Alguma coisa do Paranaense, muito pouco mesmo. Então peguei vários jogos no YouTube do Cianorte e assisti o jogo inteiro. Acho que uns 6 jogos. E, sinceramente, tirando um jogo lá que ele fez 3 gols, foram situações pontuais, às vezes por conta do adversário, do jogo em si. E muito mais na definição do que ter sido um jogo brilhante dele. Eu não vi nada, sinceramente, nada do que um cara peladeiro. Um cara peladeiro que bota na frente, chuta, cara peladeiro que dá um drible aqui, que dá aquele gingado cheio de perna. Acho que sim. Eu não enxerguei nada do que estava enxergando. Então, eu preferi nem comentar na época. Deixa a aposta. Mas o problema era a aposta dentro do contexto que se vinha, dentro da falta de uma reposição que o Sport não teve para o setor de peças com mais convicções, que poderiam dar errado, como foi com o Arthur Kaique. O Sport poderia ter gasto com alguém a mais, com um salário mais pesado, e não ter dado certo. E a gente está criticando o cara. Mas, ao menos, foi uma tentativa de alguém que você acreditava que poderia dar certo. Não de algo que você, na minha visão, lá de trás, tinha uma convicção de 80%, 90% que daria errado. E pode dar certo. O meu olhar pode estar errado. O cara pode, como já aconteceu, vários jogadores que tiveram carreiras pequenas, até então no futebol, e com 24 anos, 25 anos, conseguiram virar a chave. Cook está aí para ser um grande exemplo disso. Tem vários outros jogadores. Mas, do que eu vi até o momento, com o que eu procurei ver, nada me dá um indicativo. Vamos de superchat. A gente tem alguns superchats que vão nos ajudar aí a seguir a linha de análise desse jogo, tá? Hugo Rafael, o Sport toca e o Goiás gol. Cereja do bolo, Dalbert sai para a entrada de Pablo Diego. Eu vi um outro superchat que era nessa mesma linha, né? Que é do Toquinho e Fumo, né? O superchat aí de Matheus Albuquerque. Isso foi algo que a gente falou, né? Passou pelo comentário dos 3. Essa característica que o Sport teve hoje, que não é todo jogo que tem. Sejamos justos. O Sport não foi esse ano um time de toquinho excessivo. O Sport foi agudo, foi objetivo, foi vertical em algumas partidas. Hoje não foi. Tá? E quando não vai, desequilibra a balança do risco. Porque essa forma de jogar de Sosso, ela é uma eterna balança de riscos. O Sport joga muito aberto, o Sport quase sempre está com 7 a 8 jogadores na intermediária do adversário, os 2 laterais, inclusive, o volante ali no meio, os zagueiros ficam desprotegidos. Mas a conta do Sport eu sou muito intenso na frente e quando eu perco a bola eu tento voltar com extrema velocidade. O que é que aconteceu hoje? Nem está sendo intenso na frente, nem está conseguindo voltar com extrema velocidade. Agora, lá na frente. Essa falta de intensidade na frente é esse toquinho e fumo
que foi postado aqui. O Sport hoje foi de uma. É o que eu falo, o primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas se desorganizaram mais, mas dava para perceber pelo menos um ímpeto de chutar de fora da área, de cruzar a bola na área, Foi de mais tentar alguma vertical, coisa. Fred. Foi mais Foi mais. vertical. Com menos qualidade, porque você colocou Isso. Vini no lugar de Titi Ortiz, você tem menos qualidade, mas tinha ali esse senso de urgência que eu falei. Agora, me incomoda jogar o primeiro tempo inteiro fora, tendo a bola na intermediária do adversário. Porque você acaba criando, sabe, até situações difíceis de se analisar. Porque tinha um momento naquele tempo que você olhava para o campo e dizia: se jogar assim, normalmente, em outros jogos, vai ganhar mais jogos. Porque só você tem a bola, sabe? Só que, cadê as chances de gol? Cadê a tentativa das chances? É o que eu falo, eu repito. O gol contra o Atlético foi uma ótima atuação contra o Atlético Mineiro, né? A gente festejou, celebrou, exaltou. Parte fundamental daquela grande atuação é ter feito um gol rápido, concordam? Sim. O gol rápido anima, injeta, assusta. Mas é a história do plano de jogo, Fred. Você é o plano de jogo. Os 30 E o minutos. gol saiu, mas o gol saiu como, Cauê? O gol sai de uma tentativa. Uma tentativa, chute fora da área. Não é uma jogada que definiu. E sai rápido de contra-ataque, Fred. É uma jogada que o Sport sai rápido de contra-ataque. Não é uma jogada de construção lá na frente, de tocando para construir, não. É uma jogada que, se eu não me engano, passou da certeza. O Atlético Mineiro estava em cima. O Sport recupera a bola, não sei se foi descanteio alguma coisa, e Barleta sai para o ataque. E aí, Barleta chuta. Porque, queira ou não, fez falta hoje isso. O Barleta é um cara que tem menos. Que tem mais senso de definição, de arriscar. Só existe 3 verticais, Fred. Só para dar um adendo aí, que a gente está tocando tanto no assunto. Só existe 3 caras verticais mais agressivos, verticais no esporte. Barleta, Filipinho e Fabrício. Que tem uma péssima finalização, né? E que tem uma péssima finalização. E tá jogando muito mal. Vitor Ortiz faz isso, mas em outro contexto. É até aquele cara que bota na frente e vai. Mas quando ele tem um pouco mais de espaço. Não naquela função que ele tem que fazer hoje de armação. Cauê, tá batendo um vento, tá? No teu Deixa eu virar aqui. Eu vou virar aqui. É isso. Vamos para mais superchat. É muito toque de lado da intermediária para pouca finalização. Rinaldo Pedrosa tá justamente esse ponto, né? Falta ser incisivo. Romarinho, Lucas Lima e Titi Ortiz não chutam. Coutinho foi uma parede hoje. Eu concordo 100% com o comentário de Rinaldo. Concordo demais com o Rinaldo. Hoje, o Toquinho Fum lembrou aquele momento ruim da carreira de Fernando Diniz. Assim, que demorou até, assim, com a frase clássica de João, que durou um tempão. Porque realmente era Toquinho Fum. Foi levar lugar nenhum. E sobre Gustavo Coutinho hoje, realmente... dentro da área, acabou não finalizando bem, e para qualquer articulação de jogada que passasse por ele, assim, parecia uma parede, muito mal mesmo. Assim, concordo com a Rinaldo, muito boa a mensagem. Rinaldo foi muito preciso nessa mensagem. Vamos lá, mais superchat. Bruno Costa, todo mundo gosta da proposta de Souza. Nem sei se todo mundo, mas uma parte significativa da torcida e de quem analisa gosta. Mas podemos dar o luxo de apostar nele. Precisamos investir em algo que não vislumbre. Precisamos investir, acho que em alguém, né, que não vislumbre algo grandioso, mas que seja seguro. Bruno, 17 partidas do Sport em Goiânia, ganhou 2 e perdeu 11. A história ensina que com Sosso, com Guto, com Anderson, que é um jogo que o Sport costuma, que o Sport costuma perder. Então 11-2. É 11, 2 e 4 empates. O normal é o Sport perder. E acho que a aposta em Sosso, ela foi feita. Não foi feita hoje. Não foi hoje que a gente entendeu como é o Sport de Sosso. Não foi hoje que a gente entendeu. Hoje apenas ele mostrou uma face muito ruim porque nada aconteceu na frente. Mas a gente entendeu o Sport de Sosso antes disso.
E eu acho que a aposta ela deve continuar sendo feita sim, tá? Não vejo nenhuma razão para romper um trabalho nesse momento. Agora, é preciso resultado imediato. Não pode virar 2023 que a gente estava em outubro saudoso do time de maio. Eu falava isso o ano todo. O Sport de abril, o Sport de maio. O Anderson em novembro queria repetir o Sport de maio. O Sport de abril. Se as coisas saem do rumo e fica muito claro que não tem volta, você precisa agir. Não acho que é o caso, porque é o que eu estou dizendo. Mesmo num jogo desastroso, como foi o de hoje, você vê elementos em que você não acha que é caso perdido, você não olha e diz, meu Deus do céu, tá desarrumado. Você vê o Curitiba perdeu de 1-0 do Ceará. O cara sai do jogo do Curitiba dizendo como é que faz esse time jogar, porque o A time gente vai falar daqui a pouco. É travado. O time é ponto negativo assim. Pronto, o Coritiba perdeu de 1-0 e o Sport perdeu de 3-0. Eu acho que o torcedor do Coritiba está mais preocupado. Assim. O Curitiba você não. Ou já está resignado, né, Fred? Não sei. Então pode ser uma opção também. Porque, o assim, Curitiba você olha assim e diz assim: meu amigo, como é que ajeita? O Sport você olha, pô, o time vem de um 7-1 no agregado. Tá? Vem de um 7-1 no agregado. E falamos muito, olha, Fred, que tomaria goleadas esse ano. Falamos muito. Mas você olha e você não vê uma terra arrasada, longe disso. Você vê um time que é capaz, que dentro desse jogo poderia ter extraído muito mais do volume que teve. Mas hoje realmente não extraiu. Lembrou um pouco o jogo do Ituano. Só que o Ituano era horrível. Horrível. O Goiás não é horrível. Então, assim, tomou 3-0 por isso. Porque se tivesse jogado. É porque eu tô dizendo, pra mim foi muito parecido com o jogo do Ituano, muito parecido mesmo. Naquele dia, se pega um time como o Goiás, era 3-0 também. O Ituano chegou a fazer 2 gols, vamos lembrar, tá? O outro gol foi anulado por VAR ajustado. Foi anulado por VAR ajustado. Vamos de mais superchat. João Montenegro. Valeu, João. 6 meses de trabalho e o time não tem consistência defensiva. Não basta a ofensividade pela ofensividade. O Sport não tem um elenco que possa simplesmente abdicar de um sistema de jogo mais equilibrado. Eu acho que o Sport encontrou saídas defensivas em várias partidas. Tá? Mas essa saída defensiva do Sport tem um preço. E esse preço é absoluta entrega física. É com muita entrega física que o Sport consegue equilibrar essa balança dele entre ofensividade e defensividade. E desde o jogo do Atlético Mineiro parece ter ficado ali a força, a energia do time de ser brigador ao que eles têm. Mas aí é o que eu falo, é só energia física ou é instinto? Porque contra o Atlético Mineiro, o cara sabe que se não voltar dando a vida, é gol dos caras. É o que eu falo. O gol do Ituano, o gol que o Sport sofre do Ituano, o Sport não sofreria do Atlético Mineiro. Porque alguém daria uma rasteira no jogador e seria falta. Contra o Ituano, você aposta que aquela jogada não vai sair nada. Por isso que o Sport levou o gol. Tá? Não adianta. O Sport não pode ser montado para jogar jogos de 101% de entrega. Porque não é assim que se joga uma Série B. Não é assim que se joga o campeonato de 38 rodadas. Você não consegue chegar no vestiário e fazer com que o time jogue com 101%. Você não consegue. Uma hora o seu discurso para de entrar. Uma hora o seu discurso entra pelo vídeo e sai pelo outro. Porque joga na terça, joga na sexta, joga na segunda. Uma hora, meu amigo, os caras estão dizendo, velho, não tem essa raça, não tem. Tem que ser na qualidade, tem que ser na organização. De hoje, Fred, sobretudo com o banco de hoje. Isso. Porque se tivesse algumas outras peças, e lógico, requer investimento,
Por que virar mais um ano com o Fabinho, com a idade que se tem, que não consegue mais corresponder? Se fosse um Isso jogador aí mais jovem, não estaria, talvez, ajudando mais um pouco? O Luciano, volante que chegou, não tem oportunidade. Porque, pô, se você chega, então você imaginava que fosse o cara para. E eu nem sei se tem essa qualidade toda. Mas, poxa, não era uma reposição para chegar e de alguma forma jogar, já que Fabinho não vinha dando respostas antes da lesão dele. Então são essas questões que, para quem vai apostar no modelo de futebol, e que aí todo mundo sabia dentro da diretoria do esporte que esse modelo era um modelo de desgaste, era um modelo de trocar de jogador. O esporte hoje fez 3 substituições, se eu não me engano. Entrou Pablo foi Diego, Vini Faria e Fabinho. isso. E Pablo Foi Diego isso. já com o jogo morto, né? Morto. Ou seja, não existe por parte do treinador convicção nos jogadores que tem, no banco Ele que só tem. confia em 15, Cauê. Só são 15. E isso mostra que realmente a qualidade do elenco tem seus limites. Ah, mas a maioria dos elencos da Série B também são curtos. Concordo, concordo. O elenco do esporte talvez seja o esporte, Santos na frente, um pouco, mas veja, é difícil de achar. O elenco do Goiás, hoje, um bocado de moleque entrando, pô. Só que os moleques dando resposta e tendo sido testados. O esporte não tem os moleques da base de agora, deste ano, que estouraram bem ali na frente para jogar. Não tem. O esporte estava indo para o banco, como foi hoje, sem um centroavante reserva. Porque Zé Roberto estava suspenso. O esporte não tem a capacidade de ter um centroavante na base que possa entrar 2 minutos em campo. Hoje não tem. Não tem. E aí, nesse momento, sem janela, porque eu vejo muito esse comentário, né? Tem que ter pressa nas contratações. É muito difícil se trabalhar na contratação nesses intervalos de janelas, né? Porque achar um jogador completamente livre de mercado é uma missão complicadíssima, né? Eu li aqui no chat Mikael. Nem sei se a situação de Mikael seria uma situação livre de mercado. Acho que não. Acho que ele é um jogador Não, para agora não. Ele só só para janela, pode. né? É, ele Só tem para ligado, janela, ele é Salernitana. ligado ao Salernitana, né? E eu nem acho, Fred, que para ali, só se fosse descartar Zé Roberto. Não, é porque eu acho que quem comentou, Cauê, imaginou que tipo, por ele não estar sendo usado, ele Sim. estaria. Mas não Apto a tem. chegar e jogar. Não, Não tem, né? não. Veja só, é que são 14 rodadas aí que vai ter que equalizar, tá? Que vai ter E que dá para equalizar. equalizar, Fred, dá para Dá, equalizar. dá. Como eu Agora, acabei de falar, o esporte tem um Cauê, é elenco melhor que preciso ter um grande entendimento. parte. É preciso ter um entendimento mais completo de tudo que está acontecendo. Porque, por exemplo, quantos cartões amarelos o Sport levou por falta hoje? O de Thierry, necessário. Sim, Titi totalmente Ortiz, necessário. Titi Ortiz levou amarelo numa falta que foi a favor do Sport. Logo no começo do jogo. Porque a transmissão nem citou, ele levou Foi, amarelo. foi. Passou da transmissão, passou despercebido. Ele levou amarelo. Dalbert levou amarelo por reclamação. Não, o Dalbert. Não foi amarelo, não. Foi pela falta. Não acho que foi reclamação. Foi pela falta Foi que não reclamação. aconteceu. Foi reclamação. Foi Que não foi, né? Foi reclamação. uma falta Tem bizonha que escrito não isso, foi, Fred, né? na súmula. É bom ver a súmula. Eu Veja, acho que foi pela a de falta. Dalbert eu não Não dá pra reclamo cravar não, se foi Fred. pela Sabe por reclamação. quê? Não, foi pela reclamação. Pô. Pode Não olhar dá o pra. lance. Pode olhar o Eu lance. acho que foi pela reclamação, mas eu não questiono, porque O cara foi tão fez a falta, absurda, velho. ele, Foi tão ele foi pra absurda que você cima. reclama. Ele foi, eu também acho. Ele foi pra cima do Bandeira, reclamou. Aí o árbitro veio e deu amarelo nele. E Titi Ortiz por reclamação. O único que levou falta por parar a jogada foi Thierry. Tá? Então, assim, um dos pontos é esse. Tem que parar de ficar levando amarelo. O Sport leva amarelo por reclamação, 2, 3 jogadores, todo santo jogo, pô. Um cara que tem problema, que está voltando pro futebol agora, como o Dalbert, não pode levar o amarelo no primeiro tempo. Não pode levar o amarelo no primeiro tempo por reclamação. Mina a capacidade de marcação dele o jogo inteiro. O jogo inteiro, tá? E é assim que você consegue administrar um elenco.
Porque Dalbert tem que pensar o seguinte, meu amigo, se quando eu não puder jogar, vai jogar quem? Chico, né? Por mim, inclusive, eu já começava a pensar em trabalhar Chico. Às vezes é assim que você arruma um elenco. Entra Chico, equilibra mais defensivamente, tá? Se tiver uma demanda ofensiva, você bota Dalbert. Eu não sei se Dalbert é titular na vaga de Chico na esquerda. Chico já jogou muito lateral esquerdo no Sport e no Novo Horizontino. Dalbert fleta com um Fleta. sandeiro luminoso da porra. É, Com Sander. é. Fleta demais com as. Mas entrega menos do que Sander, né? É, exato. É meio estabanadinho. Mas pode até, veja só, pode até segurar a onda. O problema é que Filipinho vai passar muito tempo fora. E vai fazer muita falta, ao contrário do que alguns imaginam. Tá? Vai fazer muita falta. Filipinho é a verticalidade desse time. Exatamente. É quem dá na Eu lateral falei isso esquerda, 100 vezes na esse esquerda. ano. É quem pega a bola, tira a bola do meio de campo e bota a bola para a área. Exato. Sem ele, essa enrolação que foi aí. Mas é impressionante como demorou a se ver isso, tá? Vamos vamos lá, vamos para mais superchat. Jorge Sanguineto, grande abraço, Jorge. Não é o esquema o motivo da má fase. Para esse tipo de jogo, é a intensidade que tem que ter. Se não 100%, mas um grande percentual do jogo do Atlético. É isso que a gente falou. Sim. Mas consegue? Consegue? Não sei se consegue. Não sei se consegue ter essa intensidade contra o Goiás, ter essa intensidade contra o Paysandu. Então, talvez, Cauê, quando o Sport faz 1-0 contra o Avaí e para um pouco, seja justamente a dosagem dessa intensidade ao longo Isso. do Os trabalho. 30 minutos de plano de jogo. São os 30 minutos de plano de jogo, pô. Só que, meu amigo, quando você perde, sai perdendo, como foi hoje, você precisa. Porque, veja só, o Sport tomou 4-1 do Fortaleza. Tomou 4-1 do Fortaleza. Foi varrido pelo Fortaleza. Mas naquele jogo você entende que o que aconteceu assim. O Sport levou um gol, partiu mordendo para tentar empatar, criou chances para empatar. Muitos erros individuais e muitos erros individuais. Não conseguiu. Numa jogada de fair play, mal pensada, mal executada, leva uma bola nas costas, outra bola nas costas cruzada, uma qualidade absurda dos jogadores do Fortaleza que construíram aquela jogada, de Lucero, que lança Moisés, que domina, que dá o toquinho, tudo perfeito, e sai o gol. Não, Cruz, não lançou, não. Eu acho que foi Lucero, não sei. Mas sai tudo perfeito e leva o gol. Mas o Sport naquele dia, quando leva o gol, ele vai para o alto risco e vai realmente para o alto risco. Cria a chance, finaliza, tenta, o goleiro defende, 1, 2. Hoje não teve isso. Hoje não teve isso. Foi a história da alma que eu falei, Fred. Não tinha alma, você não via alma no time. E aí a gente não sabe. Não via se é senso de urgência na definição. Agora, pesa algumas questões, pesa não ter Filipinho, pesa. Pesa não ter Alan Ruiz, pesa. Pesa não ter Felipe, pesa. Pesa. Porque... Mas eu gosto também estava com problema na lateral esquerda. Pô, todo mundo tem perto de jogador. Sim, lógico. Por isso que tudo pode pesar, mas a escalação titular do Sport hoje era uma escalação com cara de titular. Não era de time misto, de time Não. Era longe disso. Longe disso. Não era? A escalação era suficiente, titular. Ah, sim. A escalação cara de titular, pô. Assim, é por isso que eu disse no começo. E acho que você está discordando, não. Acho que você está para outro caminho, mas está. Não, estou para outro caminho. Estou dizendo que perdeu jogadores. Não, estou dizendo que você segue por outro caminho, mas sem discordar. Mas assim, que você também acha que é uma derrota que. Até pela forma como você está falando de jogo de Fortaleza, que é uma derrota onde você não pontua nada. Teve aquele início horrível, derrou tudo, outro adversário melhor, teve as expulsões, outro teve aquilo. Essa é uma derrota do futebol, onde o time foi muito mal, pô. Foi muito mal, o Sport foi tecnicamente mal, foi taticamente mal e até fisicamente. Assim, em nenhum aspecto, hoje, o Sport foi um grande... A única coisa que o Sport teve foi volume de jogo, que não levou para lugar nenhum.
Mas é isso que eu tô dizendo. Posse de bola Era onde eu tava, infrutífera. Cássio. Era onde eu tava. Porque quando você não tem Filipinho, que é quem verticaliza num passe. Quando você não tem Alan Ruiz, que é quem verticaliza no passe. Quando você não tem Felipe, quem é quem verticaliza no passe, realmente a característica de quem ficou É circular a bola. circular a bola. Lucas Lima tá jogando super bem, entrega, mas circula aquela bola excessivamente. Não bate uma bola no gol, pô. É. Teve uma bola que limpou para Lucas Lima, ele não bateu, deu mais 2 passes e fez um cruzamento. Mas, mesmo com isso aí, eu vou logo ressalvar. Foi a melhor peça do setor ofensivo do Sport. Foi, mas é o que eu tô dizendo. Exatamente. Mas não quer dizer muita coisa, não. Só quero dizer que eu concordo com o que você falou. Realmente não chutou uma bola no gol. Mas de todo mundo que rodava, pelo menos o cara pelo menos pensava o jogo assim, ainda dentro dessa pobreza ofensiva que foi. Mas ele pensa mais do que precisa também. É isso que eu tô falando. Pensa mais do que precisa. Pensando, o cara acaba se vendo obrigado a pensar pelos outros, né? Deve ser até. Não, mas assim. Mas tem que ter. Veja só. Excesso de toque, mas tem uma hora. Tem que dizer assim, meu velho. Construção de jogada é um caralho, é limpar e bater. Ou então, assim, ó, passou o atacante ali, tá meio difícil, eu vou tentar. Agora, o que não pode é roda pra lá, roda pra cá, roda pra lá, roda pra cá. Pô, Fabrício tem uma bola que ele sai cortando todo mundo, já podia ter feito um 2 pra entrar na área, ele foi dar mais um corte no volante, que era Marcão, que é bom marcador. E o Marcão foi lá e tirou ele. Inclusive, seu Fabrício é um cara que tem que começar a ser repensado nesse time. Porque, assim, é de uma falta de qualidade na definição das jogadas. Mas, Fred, ele dentro da história do sistema defensivo do Sport, ele é fundamental, eu tô ligado. Ele é fundamental. Mas assim... Fundamental. Tanto mas aí, saindo ele, entrando outro volante... Esse sistema defensivo vem sofrendo por conta disso. Porque ele não vem conseguindo nos últimos jogos... exatamente. Ele pregou, né? Até o que falaram que há pouco no chat aí, que esse sistema defensivo do Sport não presta, do tipo, algo assim, foi. Porque o sistema defensivo do Sport não é aquele sistema defensivo que a gente é acostumado a ver tradicionalmente. E exige força física. É um sistema defensivo que é muito mais o meio de campo para frente do que os 4 de trás. Os 4 de trás, meu amigo, é só a turma que está segurando o bolo ali final, numa guerra. Se derrubar a turma da frente, a turma de trás, meu amigo, acabou. Ou derruba na bazuca, ou é gol, porque os caras não vão conseguir. Os caras não são jogadores de combate, de combater em velocidade. Então os caras vão sofrer muito. Então, Fabrício, eu acho que ele está sofrendo muito fisicamente. Muito. Só que desse jeito ele não consegue jogar, Cauê. Ele não consegue, e hoje eu não sei, por exemplo, se hoje... Eu não sei se hoje, por exemplo, uma substituição no intervalo que desse mais consistência ali, um Pedro Martins, por exemplo, para parar um pouquinho, deixar o time mais equilibrado, não seria razoável fazer, sabe? Poderia ter sido. E Fred, eu acho que, inclusive, aí de Fabrício... Voltar a tentar Felipe com... Veja só, para mim, Fabrício ainda é titular. Ele ainda é titular. Porque ele descansar... O volume que ele tem ainda ajuda muito, mas... é um cara que não consegue ajudar na definição das jogadas. E isso vai afligir um pouco. Mas veja, hoje eu teria feito uma modificação dentro daquele primeiro tempo, que eu acho que teria talvez um efeito melhor, inclusive no acabamento das jogadas de Fabrício, que era, se você puxa Fabrício para a função ali da direita, onde Lucas Lima estava, e botava Lucas Lima para o meio, lógico, você teria, primeiro, dado profundidade na direita, porque Fabrício, sim, ali ele consegue atacar o espaço. Mas esse não era um desenho, por exemplo, tirava então o Titi Ortiz e botava um Pedro Martins. Pronto, e até quando saiu o Titi Ortiz, no intervalo, eu fiquei pensando que ele poderia, ele vai justamente, era para ele justamente encaixar o Lucas Lima. Todo mundo pensou isso. E ele jogava Fabrício para fazer aquela função, porque Fabrício era vertical, para dialogar até com o Pedro Lima. E porque Fabrício, quando joga ali, meio que caindo pela direita, que é algo que Fabinho fazia nos bons tempos, ele consegue partir naquela jogada de definição. Mesmo que na última definição... Ele consegue levar a bola para dentro da área, né? Ele bota dentro da área. E quando ele bota. Meio, olha só, o volume é dele, muito congestionado. O meio é muito congestionado. Então, quando ele ganha de 1, ganha de 2, ganha de 3, meu amigo, daqui a pouco chega o paredão, porque ele chega morto.
Na direita, não. Ele vai ter 1, 2 para passar e depois ele tem que tomar a decisão do que fazer com a bola, seja chutar ou fazer. Então, se Souza tivesse feito isso daí, o lado esquerdo do Goiás, que era o caminho da vitória do Sport, era ali, com o Luiz Henrique, que não é lateral esquerdo, pô, por ali. Então você tinha tudo, e Paulo Baia, que não é um cara que contribua muito na marcação. Então você tinha tudo para crescer em cima dali. Só que o Sport renegou a direita. Só ia Pedro Lima, porque o Lucas Lima ia fazer o meio. Até porque Tito Ortiz não estava bem. Vamos ver se agora, com 2 jogos em 16 dias, os 2 no Recife, consegue a O jogo do volta. Paysandu, Fred, é assim. É para ter o real cenário do Sport daqui para frente. Se vai estar todo mundo fisicamente bem. Porque se chegar lá, um jogador quebrado, um jogador fisicamente mal, aí há algo errado. É como eu falei, né? São 2 jogos em 16 dias sem viagem. E 10 dias de descanso até o Paysandu. 10 dias até o Paysandu. 10 dias até o Paysandu. Joga o Paysandu, não tem viagem, mas 6 dias para receber o Mirassol, tá? É para ter o time muito inteiro nesses 2 jogos. E é para somar, para reequalizar a campanha. E aí depois você vai requalizar de moral e requalizar na tabela. Matemática, né? E depois você vai para confusão aí. Tá? Depois você vai pro perde e ganha. Já ficou claro que não vai ser aquela possibilidade inicial, não aconteceu. Então você vai pro perde e ganha como todo mundo. Né? E cada resultado fora é importante. Jogar dessa forma fora de casa leva vitórias. Tá? Leva vitórias. Vamos lá, vamos em frente. Hélio Mota, tá? Talvez dê para colocar a culpa na forma que encarou o jogo da Copa do Brasil. O Sport perdeu ímpeto, força é visível, jogadores pesados. Se for questão física, a resposta tem que vir no próximo jogo, ganhar bem. Hélio escreve justamente o que a gente acabou de dizer, mas ele complementa, tá? Mas a impressão que dá é que se repete o filme do ano passado. A marcação alta parou de funcionar, o espaço de sobra e arame liso no ataque. 2 pontos aí sobre o segundo comentário de Emerson. A gente já passou por tudo isso, até a própria expressão arame liso o Cássio trouxe aqui. Um ponto importante. Isso aconteceu hoje, tá? Isso aconteceu hoje. Não foi arame liso contra o Atlético, não foi arame liso contra o Fortaleza, tá? Isso aconteceu hoje. Essa perda de força na marcação alta. Para não confundir, o arame liso, no caso, é um time que não consegue levar perigo. Contra o Fortaleza, não é. O perigo aconteceu, só não foi efetivo, é diferente. Nesse caso, tipo, nem chegou a ficar cara a cara, como ficou com o João Ricardo. O João Ricardo fez uma boa defesa, uma cabeçada na pequena área e o cara cabeceia para fora. Isso não aconteceu. Assim, Tadeu não sofreu perigo até tal 2. Nenhuma bola do primeiro tempo a gente achou que ia ser gol do Sport. Exatamente. Exatamente. Então, o arame liso é isso. Não é exatamente perder o gol, não é nem criar, levar o sustinho para o adversário. E é isso. Agora, outra coisa também, e aí é natural que Hélio traga, que a gente traga, mas que a gente tem que saber dividir é o seguinte. A gente vai passar esse ano inteiro puxando fios de 2023. É natural, porque 2023 foi tão absurdo, foi tão explícito, a desconstrução do esporte foi tão explícita, na cara de uma diretoria inerte e passiva, do presidente passivo, tá? Foi tudo tão claro que deixa esse trauma. Porque essa citação eterna de 2023 é trauma. Eu não acho que as coisas já estão pelo mesmo caminho, vão pelo mesmo caminho, sabe? Nesse momento, por exemplo, não tinha alerta ligado nenhum. Jogava nada fora de casa e a gente dizia, não, pô, isso aí quando chegar em casa ganha todas e uma hora vence lá na frente. Era assim o comentário, tá? Esse ano tá todo mundo mais em cima e mais atento, né, para as possibilidades, né, desse barco afundar ou não. Mas vamos lá, vamos para mais superchat, a gente precisa dar uma lida aí que o programa tá caminhando. Até para o Campinho, tem o Ceará ainda. Isso.
Iveson, o problema não foi esse jogo. A sequência que mata. Concordo plenamente, né, com o Iveson. Hoje é o que eu falei, trouxe estatística aqui: 17 jogos, 11 derrotas. Né? Então, perder do Goiás em Goiânia é quase uma tatuagem da história. Se tivesse perdido, como havia dito antes, seria a questão é que hoje não teve nem performance para justificar. O time não perdeu um jogo, o jogo era difícil, mas não perdeu um jogo difícil, no detalhe, onde na qualidade técnica de uma cobrança de falta do Goiás ali, o cara foi feliz e matou o jogo, o goleiro pegou um pênalti, teve todo tipo. Não foi isso. O Sport foi uma presa fácil. Mesmo tendo controle da bola, 63% de posse de bola, o Sport foi uma presa fácil. Então, a queixa maior hoje, além do resultado, perder não era algo absurdo. O absurdo foi perder a sequência Ituano e Avaí. Hoje, a bronca mesmo é porque não houve nem um desempenho aceitável. Mais superchat. Adriano Gouveia, Felipe é fundamental para esse time fazer a transição ofensiva com qualidade. Fábio Matheus não faz essa função. É no máximo reserva de Fabrício Domingues. Eu bati muito nessa tecla, muitas vezes solitariamente aqui, da importância de Felipe para o time, tá? Em jogos do perfil da Série B. Felipe contra um Fortaleza, Felipe contra um Atlético Mineiro, como foi lá em Minas, Felipe sente demais a intensidade do jogo. Mas em 90% das partidas da Série B, hoje seria mais uma, era muito melhor ter Felipe do que Fábio. Muito melhor. Porque Felipe é um dos que pega essa bola e dá verticalidade. Eu nem acho que Fábio foi mal hoje, tá? Inclusive. Mas é uma forma de jogar diferente. É uma forma de jogar diferente. Fábio aparece mais. Fábio tenta ser mais voluntarioso. Porém, Felipe organiza muito mais a demanda da distribuição de jogo. Sem ele, a gente viu Dalbert, por exemplo, arriscar 2 bolas horrorosas. Porque quem dá aquela bola enfiada é Felipe. E só Felipe. Tá? Às vezes um Thierry. E só. E hoje a gente viu vários jogadores com menos capacidade tentando essa bola, tá? Então vamos ver como o Sport vai contra. Agora é o seguinte, né? O campeonato vai seguir, o Sport tem 7 partidas, o campeonato vai seguir, e o Sport tem que entender e encontrar adaptações para estilos de adversário. Quando pegar os mais fracos, tem sim que ser ofensivo, intenso, buscar, arriscar. É natural. O time foi montado dessa forma. Agora, tem que ter um pouquinho mais de inteligência em partidas estratégicas como essa. Tá? Por que não Chico? É o que eu falo. Por que não Chico? De lateral esquerdo na saída desse jogo. Por que não é, 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 Fred, correções? e você Por que precisa não correções saber, do meio de campo, como a de que eu falei, botar um Pedro Martins para equilibrar um pouco mais o meio de campo e seguir o jogo? Fred, tu colocasse aí Chico, e olha que eu não sou dos principais defensores em relação a Chico jogando ali do lateral esquerdo, não. Mas, no mínimo, você ter o entendimento de que um dos principais pontos ofensivos do Goiás é Dieguinho. O Goiás trabalha muito para ter, coletivamente, Dieguinho sendo o seu potencial ofensivo ali. Então, no mínimo, você teria que ter uma cobertura ali da Albert, ou no mínimo você teria que ter Dalbert segurando o que não aconteceu. Porque as principais jogadas do Goiás, várias vezes passavam por onde? Aquela bola que o cara bate rápido, que o Luiz Henrique bate rápido, lá da defesa dele, vai encontrar quem Total. lá na frente? Dieguinho. Ou seja, era aquele plano de jogo do Goiás, de achar as costas dos ponteiros e dos laterais do esporte. Então você, no mínimo, tinha que saber quais são os pontos fortes do Goiás, onde ele pode atacar. Porque você, além de, lógico, sobrepor o adversário, você tem que sobrepor, mas você sobrepõe o adversário também anulando as suas principais convicções do time, as principais forças daquele time adversário, e não esquecendo de anulá-las. As superchat, vamos lá.
A gente vai para a sequência aí de Eduardo Andrade, Moto Norte. Valeu, Eduardo. Ele começa dizendo justamente essa leitura do jogo do Sport, né, que foi feito. É fácil e aprenderam. Dê a bola ao Sport, se defenda e espere o erro. Acione o contra-ataque, pegue volantes e zagueiros que não marcam correndo de costa. Ele segue. Eu avisei sobre Coutinho e as exaltações de vocês sobre Perronha. Jogador ruim que vinha fazendo gol no Bambo. É volante, pegador e atacante urgente. Urgente não existe, tá? Vamos parar com esse negócio de dizer urgente. Não tem urgente. É 14ª rodada. Tá? Não existe urgente. 15ª, nem sei exatamente. E Eduardo completa. Sosso usa Fabrício de volante porque o Sport não tem um volante. Fabrício é muito melhor de ponta e lateral. De ponta produz e é raçudo para marcar na saída. Veja, se esse é um cenário, eu falei aqui, eu defendia no segundo tempo que o Sport se arrumasse dando um passinho para trás e não um passinho para frente. Nem sempre se ajusta com um passinho para frente. E com um jogador de limitação, de interpretação de jogo e de qualidade técnica, como esse Vini Farias que arrumaram, aí, meu amigo, era muito melhor, como eu falei, um Pedro Martins, um jogador para organizar a casa, para dar equilíbrio e você tentar de outra forma. Você colocar um peladeiro em campo, tá? É difícil, porque assim, o comportamento de Vini é de peladeiro. Se ele não for peladeiro, ele consiga provar, tá? Mas por enquanto aqui é jogador do que ele foi até aqui, de Cianorte. Que não tem, que é só a força, tentar um drible e um chute. Não consegue enxergar, raciocinar, entender o jogo. É um cara muito, muito, muito abaixo. É o que eu tô Eu vi dizendo. alguns comentários no chat, Fred, falando, pô, o Sport teve outros problemas no jogo hoje, eu concordo. Mas esses outros problemas eles foram avaliados e serão avaliados no campinho. Mas é porque também é normal que o banco seja utilizado. E a Então, primeira substituição ser ele foi absurdo. como o banco, exatamente, como o banco foi utilizado, ele foi a primeira substituição, é por isso que ele está sendo uma pauta nessa análise. Porque, veja só, perder um jogador por expulsão e outro por lesão é normal, tanto que aconteceu agora na 8ª rodada, já aconteceu, teve expulsão, teve lesão, pronto. Aí o cara fura a fila, ele andou muito na fila e acabou sendo utilizado, e na hora que é utilizado, significa que você precisa contar com aquele jogador, você precisa contar com o bom desempenho daquele jogador, e dificilmente vai ser alguma coisa dali. Antes de chegar. Mas o problema, Cássio, é que ele furou uma fila na qual, em termos de atacantes, ele e Pablo Diego são os primeiros, viu? Porque, veja, Lucas Lima é um meia que joga ali um ataque meia. Teria Zé Roberto e Barleta na frente dele. Veja só, mas Barleta tinha sido titular. Por isso que eu não estava. Mas aí o Sosso muda em campo. Veja só. Eu não acho que Sosso colocaria. Se tivesse Zé Roberto. Não, claro que não. Barleta, não vai botar. Mas então, ele não vai botar. Seria o terceiro. Porque o cara é ruim. Veja, só usa ele não coloca o cara. Porque o cara é ruim. Ele não coloca o cara antes, quando tá todo mundo. Porque o cara é fraco. Só que se o Sport tivesse um outro jogador, seria esse outro jogador. Porque o Sport não tem opções mas esse é o ponto, de ataque. Mas aí não ter é normal. Mas o ponto foi justamente esse, Cauê. Não ter é normal, não ter acontece. Foi mais grave agora porque o Sport perdeu 2 jogadores. Mas eu estou dizendo no elenco. Eu estou dizendo no elenco. O Sport não tem no elenco jogadores de ataque para o banco de reserva. O Sport tem meias que ele coloca para utilizar na frente. O Sport hoje, de atacante mesmo, DNA do elenco, o Sport tem Romarinho, Zé Roberto, Gustavo Coutinho, Barleta e os 2 carregadores de botijão de água. Pronto, acabou-se. Não tem. Tite Ortiz é um meia que você adapta no ataque. Lucas Lima é um meia que joga pelo ataque. E a melhor opção que poderia ter de Filipinho se machucou. Isso. Filipinho é um cara que você puxa para fazer um ala atacante ali. Fabrício é um volante que você pode utilizar como uma válvula de escape pela direita, como se fosse um ponta-direita. Mas atacante, de DNA legítimo, e que você diz, pô, esse cara é atacante. O Sport só tem 2 centroavantes, e Romarinho, que é inimigo de gol, a carreira toda foi assim, e Barleta. Acabou-se. Só isso.
A gente vai ler agora uma sequência de superchats que são do mesmo tema, e a gente traz esse tema antes do campinho, que é o tema que falta, né? Hugo Rafael, se o Sport não ganhar do Paysandu, o Sosso tem que ser demitido. Tem outros na mesma linha, Anderson escreve da segunda-feira, Guto Ferreira ainda está livre no mercado, dentro dessa mesma linha. Iveson traz, Sosso fica se cair para o papão ou mantém feito 2023? Veja aí de novo, né? O 2023, que é sempre um fio muito puxado, mas é absolutamente normal. Tem mais algum superchat para a gente ler? Acho que não, né? Acho que finalizamos aqui os superchats que tinham chegado até então. Se perder do Paysandu, independentemente de roteiro, contexto, expulsão, chega ao fim o trabalho de Souza no Sport? Ficaria muito pressionado. Muito. E o acesso já ficaria chato. Já ficaria uma campanha de 50% de aproveitamento, 4 vitórias e 4 derrotas. Um campeonato muito mais difícil do que o ano passado e numa espiral de merda. Assim, essa parte matemática eu acho que seria um pouquinho exagerado. Condenar o acesso na 8ª rodada. Tendo 4 vitórias. Acho que ficaria difícil. Cara, 50% de aproveitamento. Enfim, acabei de falar, vou repetir o que eu acabei de dizer. Acho que o perfil da direção seria segurar, mas... Pelo que a gente viu com o Anderson, né, Cássio? Pelo que a gente viu com o Anderson, perfil. Mas de convicção e trabalho até o fim. Porque se a gente está com o cenário é perder do Paysandu. Seriam 5 derrotas em 6 jogos, mas seriam 6 frustrações seguidas. Porque a mesma vitória ali teve aquele bom desempenho, mas que ele não foi eliminado. Ou seja, eram 6 jogos seguidos onde o clube fracassou 6 vezes seguidas. E agora com um time muito frágil, viu? E agora vai enfrentar um time mas vem animado. O Paysandu fez um 10. Eu até deixar aqui, eu fiz até um post sobre isso. Mas eu não lembro. O Vila foi todo remendado no primeiro jogo, depois que eu vi até isso. Mas, meu irmão, mesmo assim. Não, lógico, veja. Não existe explicação. Mas assim. Só para tu me entender, Cauê, o Paysandu fez a final da Copa Verde com o Vila Nova, um confronto de Série B, 2 times da Série B. Foi 6-0 na Curuzu. A porrada foi tão grande. O Vila foi desmantelado, mas assim, não foi poupando, não. É porque de repente não tinha jogador. O Vila quer esse título. O Vila nunca foi campeão da Copa Verde. Só que a pancada foi tão grande que na volta, aí o Vila se desmobilizou e botou juniores, chamou 10 juniores para jogar, 4 inclusive começaram o jogo. Os titulares não jogaram e até para a festa não ser no estádio dele, tiraram do jogo lá. Saiu do Onésio Brasileiro, que é o estádio do jogar no Olímpico, que é outro estádio que tem lá em Goiânia. Tem vários estádios lá, né? Tem o Onésio Brasileiro do Vila Nova, a Serrinha do Goiás, o Antônio Ascioli do Atlético, o Serra Dourada Maior e tem esse Olímpico. 5 estádios. E, enfim, foi lá e o Paysandu fez 4-0, 10-0 no agregado. Eu confesso que eu nunca lembrar até Fortaleza e Palmeiras na Taça Brasil de 60. Foi 3-1 e 8-2, mas dá 11-3, pô. Tem muito gol ainda, 8 de diferença. Essa foi 10 de diferença. Não me recordo. Enfim, é um Paysandu que não está bem na Série B, mas que, meu irmão, ignorar que os caras ganharam o campeonato, fazer 10-0 no agregado, não dá, né, velho? É um animado longe de ser qualificado. Eu acho que o que pesa muito é não só a sequência, mas se perder o adversário. Sobretudo se não tiver um contexto. Porque a história foi um contexto do jogo contra a Bahia. Que realmente, com 2 a menos, é muito difícil. Ali no final, tem todo uma história a contar. Mas com o Paysandu, provavelmente não vai acontecer a mesma questão. O Sport não vai perder 2 jogadores por expulsão. Até uma probabilidade muito improvável. Exato. Muito improvável. Não, então, eu acho que ele não consegue se sustentar, não, se perder do Paysandu. Até se empatar com o Paysandu, eu acho que a pressão tritura, tá? E aí tem o cenário que... É uma pressão que há muito tempo eu não toco nesse assunto, mas que, assim, não subir com que o Sport investiu usando o dinheiro da Liga de 20 anos, assim, seria, melhor dizendo, na questão política, né, que o Sport é um clube que a questão política é muito forte em relação, sempre tem bate-chapas e tal, tem grupos fortes e tal,
seria muito difícil, né? Seria o terceiro ano, sendo esse ano um ano com aquisições milionárias, ainda tende a pegar, se vender Pedro Lima, tende a receber mais dinheiro ainda. Seria bronca. E acabou de chegar até um superchat falando isso, cara, perguntando isso. Clóvis Basílio diz: Pedro Lima vai ser a Liga 2. Vale a isso pena é que é investir foda, né? mais? Clóvis, o que se falou é que a proposta estaria em 10 milhões de euros, que daria 56 milhões de reais, daí o Sport ficaria com uns 41, eu acho, 42, alguma coisa, tem 70%. 70%. 70%. Assim, seria um mamute de dinheiro. Seria uma cota de Série A, da Série A de pouquíssimos anos aí, à vista, assim, para jogar uma Série B. Assim, seria muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, veja só, se fosse o caso. Primeiro, torcer para subir, para se recuperar, porque era o meu ponto. Aí pegou 130 milhões, nem vai gostar, beleza, não vai usar tudo em reforço, está usando um pouco ali em estrutura do CT, vai voltar agora fazendo a ilha, trocando iluminação, trocando campo. Mas era para ser um dinheiro para se estruturar também, né? Aí, de repente, pegar esse dinheiro e se ver forçado. Primeiro, vai ter que contratar. Já tá, tipo, não tem como ignorar que o time precisa de reforço, precisa melhorar o time. Mas não torrar uma grana desse tamanho, porque. Nem acho que o Sport faria isso, porque para ser responsável, eu estou considerando que todo mundo ali é responsável, isso aqui é uma oportunidade de você equilibrar o clube, pô. Então, se você assim, seria. Quando o Sport fez o orçamento dele no começo do ano, não tinha. Não tinha esse número, não, aí. Não tinha esse número, não existia, não, porra. Esse número não existia, E não. Eu estava lá, as 50% contas disso. tudo lá para fazer isso. Os números que existiam não do orçamento desse ano, era utilizando o dinheiro que entrou no ano passado, mas que ia ser utilizado só esse ano, porque no orçamento não tem o dinheiro da Liga. O dinheiro da Liga já entrou no do ano passado, mesmo que seja utilizado esse ano. Né? Tipo, o Sport contabilizou no balanço dele os 120, 130 milhões, sei lá, não lembro exatamente, mas só 25% disso entrou no clube, e o resto ia entrar depois. Então, o Sport já teria isso no orçamento, mas não teria essa venda de Pedro Lima. E assim, nem tudo é, meu irmão, gastar o dinheiro com reforço, era equilibrar o clube, tá passando uma oportunidade aí. Mas, infelizmente, o Sport, historicamente, não é um clube de entrar no bonde da história, não. Pelo contrário. É impressionante. Queima uma parada da porra. Queima cada parada. Mas deixando claro que eu ainda acho que o melhor caminho é com o trabalho de Sosso. Eu acho que tem ajustes aí que podem ser feitos. A semana foi ruim, o momento é ruim, acontece, tá? Acontece. Porrada física, porrada moral, porrada emocional, tá? Seria ótimo se a chave virasse, não virou. Vai pelo caminho mais longo, tá? Mas infelizmente, até para que a coisa fique possível, tudo tem um limite. Você não pode sair postergando, tornando o ambiente, né, insuportável como foi do ano passado. Tá? Mas vamos em frente. Eu acho que assim é isso, é trabalhar, porque contra adversários mais fracos, obviamente, naturalmente, de qualquer forma, deve sempre funcionar. é assim. Deve funcionar. Mas essa lógica funciona, se encaixa melhor. Né? Mas vamos ver. É um jogo detalhe, é um jogo de pouca torcida, né? Um jogo numa segunda-feira, à noite, né? Vindo dessas pancadas todas. O É aquele último jogo da joguinho rodada, talvez, né, Fred? Não sei se é o É, último jogo da rodada, o que vai provavelmente botar o Sport uma distância até do G4, o que também isso. aumenta essa pressão. Deixa eu ver aqui se é o último. Acho que não é o último jogo da rodada, não, tá? Acho que tem um jogo na terça-feira. Mirassol e Goiás na terça. O Ceará joga na mesma hora. Na mesma hora, não, no mesmo dia, joga um pouquinho antes, contra o Vila Nova fora, e o Sport joga com o Paysandu 9h30 na Arena, aquele joguinho para 6, 7 mil pessoas, já sendo até um pouquinho otimista, né? Porque segunda-feira, 9h30, na Arena não é muito simples, tá? Vamos para as análises, para o campinho, para fazer as análises do jogo, tá? E vamos correr um pouquinho, porque a gente ainda tem o Ceará hoje, tá? Pior em campo. E quem jogou muito mal, tá? Vamos logo para começando quem jogou muito mal, quem vai vermelho ali. Eu começo com o Gustavo Coutinho, para mim muito mal mesmo. Não é essa, não recebeu bola, não. Foi muito mal.
Para mim, Titi Ortiz foi muito mal no primeiro tempo. Vini Faria entrou muito mal. Porra, fiquei orgulhoso agora. Você pode não ter sido seu pódio, mas você falou exatamente. Fiquei aqui na expectativa. Você falou exatamente na ordem que tá o post lá no blog. Cássio foi sorteio de Mega Sena, foi Cássio. Exatamente. Tá aqui esperando. Eita, o Coutinho, Ortiz e Vini Faria. Foi exatamente nessa ordem, já que pelo menos a ordem citada está exatamente no blog, porque Coutinho, para mim, foi o pior jogador do esporte na partida. Para mim, os piores em ordem são Coutinho, Vini e Titi Ortiz. Vini Farias entra no segundo tempo, mas assim, a limitação técnica do jogador, assim, eu achei ruim até pensando nos próximos jogos, porque assim, eu não consigo achar que dali dá para sair algo que ajude tanto. E Titi Ortiz, assim, desperdiçou, mais uma vez, assim, toda vez que ele vai de frente, assim, geralmente ele não rende muito, rende mais entrando. Eu vou dizer mais um, que eu acho que merece também. Tem outras atuações ruins aí, velho. Mas é o muito mal ainda. Eu vou dizer mais um que eu acho que ainda se encaixa com muito mal também. Romarinho. Sim. Também. Muito mal. Produtivo demais. Colecionando várias, mal. Veja só, tanto é que ele é o quarto, dá para sair. Ele não foi tão mal quanto os outros três, mas tanto é que ele não estava no pódio, mas ele não deixa de pegar essa bolinha vermelha, não. Muito mal, eu paro aí. Depois vem a leva do jogou mal, que é uma leva grande também. Não sei se vocês incluiriam mais alguém nesse jogou mal aí. Nesse jogou muito mal. Não. De minha parte, não. Alguns flertaram, mas assim, é porque de vez em quando é preciso até dosar o muito mal para o jogar mal, porque se você coloca todo mundo no mesmo balaio, você acaba tirando o peso da negatividade de quem jogou muito mal. O joio do trigo. Então, eu vou tentar botar meio que em ordem também aqui esse jogou mal do pior, né? Para mim, Fabrício jogou mal. Tá? E Fabrício é muito termômetro do time. Jogou mal. Então, quando ele joga mal, as coisas vão mal também. Dalbert mal. Para mim é de mal para razoável, mas pode ser mal. Kaique França mal. Mal. Kaique França mal. A segundo gol foi muito defensável. Eu botaria Thierry também. Pode colocar. Até os dois zagueiros hoje eu colocaria. Os dois zagueiros. Castel corta errado, né? Inclusive, do primeiro gol, 4 minutos. Que é a questão do individual, né? O erro individual sabotando o plano de jogo. Castel, para mim, por exemplo, na dividida foi pior do que Thierry. Foi mais comprometedor. E Kaique França, o segundo gol foi bem defensável, né? Bola em cima foi dele, muito em cima dele, né? Assim, foi muito em cima dele, mas foi muito na mão também, né? De leve, né? Foi uma bolinha, não foi um bombão, muito como na mão, né? E aí outra coisa, tá passando tudo. Passando tudo. Todas as bolas na bola. Todas as bolas no gol do Sport estão entrando. Você sente que ele não tá confortável. Todas as bolas no gol do Sport estão entrando. Mas tá entraram bola também, né? Tá, veja só, Cássio. Os dois do Avaí, defensáveis. O primeiro do Fortaleza, falha. O segundo hoje do Goiás, falha. O primeiro do Goiás achei lento para entender a jogada, mas tiro culpa dele ali, não vou culpar. Só que assim, goleiro precisa defender também. Goleiro para só pegar a bola dentro da barra. E como eu falei, né? Esse fantasma do goleiro persegue, né? Para mim, os demais são razoáveis. Fábio Matheus, Lucas Lima e Pedro Lima são razoáveis. Fabinho e Pablo Diego. Eu acho que Fabinho é mal. Aí Fabinho pode ser até mal. Mas sem nota eu prefiro. Eu acho que Fabinho é sem nota. Assim, Fabinho e Paulo Diego sem nota. Fabinho, a nota é o fato de que continua no elenco ainda. Né? Assim. Isso é absurdo. Pronto, Pablo Diego sem nota total. Fabinho não entrou nem tão tarde. Não entrou tão tarde, não. Pronto. Pra gente falar de Fabinho. Ele entrou 1-0 ainda, viu? 19 minutos. Eu peguei aqui. 19 minutos. Como é que um cara que entra com 19 minutos a gente não consegue dar uma nota? E por isso que eu tô dizendo que ele foi mal. Eu acho que ele foi mal. É muito tempo pra ficar sem nota. Bota laranja aí. Bota laranja, Fabinho.
É muito tempo para ficar sem nota, meu amigo. E tava 1-0. Com ele virou 3. Mas não é isso. E Sosso hoje, eu acho que foi muito mal. Também. Podia Muito ter feito os concessos no primeiro tempo, que eu já falei, de Fabrício na direita, deixar o time mais Isso. vertical ali A na substituição direita. do intervalo é um absurdo. A mudança no intervalo, assim. E as leituras, né? A volta no. Por mais que ele escolhesse Vini Faria foi bem no que viram no Cianorte jogando pela direita, pô. Você não pode lutar, contra o DNA dos caras, não, porra. Você não pode lutar. Porra, o Marinho foi melhor jogando de quê? Na ponta esquerda. Pô, mas vou botar e insistir no cara centralizado. Beleza. Porque os outros caras são melhores ali. Beleza, vou quebrar um galho. Mas não. Lucas Lima era melhor no meio, estava de ponta direita. Vini Faria era melhor de ponta direita, estava de ponta esquerda. E Romarinho é melhor de ponta esquerda, estava no centro, pô. Não existe. Não existe. Não, horrível. Foi muito mal. Foi muito mal. Esse é o desenho, tá? Dessa forma a gente finaliza aqui a análise da derrota, da goleada sofrida pelo Sport. Tá bem. Faz tempo que o Sport não tem um verdinho no campo. Né? 3-0 aí. Perdeu pro Goiás. Quem escolheu o melhor em campo do Sport não existe, né, hoje. O menos ruim pelo Carlinhos. Para ficar o registro para a estatística de Tarcísio aí, o melhor em campo foi o Lucas Lima. Pela lucidez. Sosso mal. Isso. Sosso muito mal, na verdade. Né? Muito mal, muito mal. Mandei para Pedro, que é um trabalho muito bom que a Detson faz, né? A Detson Leite trabalha com estatística de futebol há muito tempo, ele traz grandes resumos aí. Na verdade, eu estou colocando a lista dos artilheiros aqui que ele passou. Ele faz parte do Clube 45, né? E ele. Marcão, artilheiro da Série B. 5 gols. E não é aquele Marcão que era atacante que jogava no Atlético Goianiense. Não, é o volante do Sport, Marcão. Do Ipitanga. Marcão do Ipitanga. Madeira, né? Que ele fala. E aí você vê que tem o detalhamento de quanto tempo saem os gols, né? É um negócio bem legal. Eu estou colocando na tela porque a Detson faz esse trabalho de forma muito bem feita há muitos anos. Ele faz parte do Clube 45 e ele fornece esse trabalho para quem tem interesse. É muito legal. Ele me mandou aqui. Estava assistindo o programa. Quando ele me mandou, a gente já tinha acabado de sair do tema do esporte. Né? Eu vou até passar para que Pedro coloque na tela também esse quadro. Vê esse quadro, que levantamento legal a Detson fez, tá? Coloca na tela, por favor, Pedro, o que eu te mandei agora. O motivo dos cartões do Sport. Tá? Até aqui. Entrada temerária na disputa de bola, que é o aceitável, né? 7. Desaprovar decisões de arbitragem. 6. A mesma coisa, quase. Retardar início de jogo. 4. Atitude antidesportiva. 3. A impedir ataque promissor. Ok, chutar a bola para longe. Veja aquele cenário, né? E também, muito legal que a Detson ele traz a estatística e vai além, né? Colocando as razões. Saiu a súmula de Goiás Sport. Eu fiquei curioso, e eu fui lá, o juiz Dalbert. Eu fui lá e Dalbert. Motivo: cometer falta tática para impedir um ataque promissor por agarrar o adversário. Não foi por reclamação. Agora, segundo o próprio árbitro. Luiz Flávio. Veja, você pode até discutir, mas segundo o próprio árbitro, na súmula oficial da partida, foi pela falta. Ele nem agarrou o adversário, ele nem deu falta. Quem deu falta foi o Bandeira. O Bandeira, Pronto. Eu também não acho que não foi nem falta. Nem não teve agarrão nenhum, né, velho? Enrolação total. Porque ele não deu amarelo quando ele chega em alta. Mas ele, Fred, beleza, mas tu é foda de vez em quando. Assim, não, cara, porque não foi o que aconteceu. Não é porque ele escreveu que foi o que aconteceu. Ele pode. Não foi. Não, mas a gente não estava debatendo isso naquela hora. A gente estava debatendo o motivo do cartão. E o motivo do cartão foi reclamação. Foi reclamação. Pronto, mas na súmula. Você pode dizer na súmula ele não colocou. Na súmula ele está dizendo que não foi, mas foi. Inclusive na súmula tem reclamação, tá? Aqui, por exemplo, Titi Ortiz. Desaprovar. Eu acho fantástico como os caras querem. Desaprovar com palavras. Desaprovar com palavras. Ou gestos, as decisões da arbitragem. Por exemplo, o de Titi Ortiz, ele colocou como reclamação. Porque a falta foi a favor do Sport. Foi. Sim, mas a falta foi a favor do Sport. Mas ele poderia ter colocado também por reclamação. Ele poderia, mas não quis colocar. Mas pode olhar o lance. Volta o vídeo.
Assiste o lance, ele não chega dando amarelo. Ele dá amarelo depois da reclamação, pô. Tudo bem. Aí na hora de escrever, ele escreve o que ele quiser. Que é o que aconteceu com o Dalbert. A o arbitragem, Dalbert, inclusive, de Flávio, né? Luiz Flávio, Flávio, né? Do irmão da figura lá, que tem histórico, né? Não foi uma arbitragem, não é que tenha sido decisiva, não foi longe disso. Longe disso. Longe disso, mas a arbitragem confusa nesse lance. Em outros lances da partida também, o segundo gol, ele não sabia o que tinha marcado. Ele mesmo lá ficou esperando e ninguém sabia ao certo que ele tinha marcado. E teve até um lance, para não dizer que só foi o Sport, como se fosse só para o lado do Sport que ficou esse ar de... Teve um lance no início do segundo tempo que Lucas Lima tem uma bola roubada e ele deixa seguir o jogo, quando ele vê que ia dar em bomba, que ia ser perigosíssimo, ele marca, né? Tu lembra desse os caras do Goiás enlouqueceram, Ele marca, os caras do Goiás enlouqueceram, pô. O juiz fraco. Ele deixa seguir, viu que era um contra-ataque pesadíssimo. Merda. Aí ele, opa, deu falta. E o lance, é isso. Mas fechamos aqui, tá?